O jornalista Léo Dias foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão. Quem deu essa notícia com exclusividade foi o portal Em Off. Vamos entender o porquê que isso aconteceu. É um processo que corre na justiça desde 2020, quando estava rolando a pandemia. Junto com a pandemia, vinham as lives dos sertanejos. Vocês se lembram que o Gustavo Lima foi o primeiro protagonista das lives, bombou ali de audiência. Só que um marco muito específico das lives eram as bebidas. O Gustavo Lima ficava frequentemente bêbado, ele também fazia propagandas de bebidas, e hoje a regulamentação comercial brasileira proíbe que você, ao fazer propagandas de bebidas alcoólicas, mostre os efeitos daquela bebida. E o Gustavo Lima bebendo estaria se embriagando, logo estaria descumprindo algumas regras. Posteriormente foi proibido que qualquer cantor sertanejo bebesse nas lives, e então eles faziam as propagandas sem consumir as bebidas alcoólicas, ou consumindo de forma bem moderada. No caso, alguns artistas até burlaram esse sistema, escondendo a bebida alcoólica dentro de algum copo, como o Leonardo dizia que estava bebendo um suco muito parecido com a cachaça cabaré, e também a Maiara e Maraísa se embriagavam sem mostrar que estavam bebendo algo do tipo. Fato é que teve uma representação do CONAR para que isso acontecesse, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E aí boa parte do público ficou do lado dos sertanejos porque não entenderam esse fato de proibirem eles de beberem. E aí o Léo Dias fez a matéria do ano. Ele revelou que na verdade o Gustavo Lima estava sendo proibido porque havia um conluio. Bom, o Léo Dias não disse aquilo com todas as palavras, mas ele deixou a entender que a Globo não estaria gostando do Gustavo Lima e que por isso a situação estaria acontecendo. Segundo o que o Léo Dias relatou na época, o Gustavo Lima deixou a Som Livre, que é uma gravadora da Globo, para assinar com a Sony, e isso teria causado uma revolta ali dentro da Globo. Aí, pouco tempo depois, o CONAR viu uma brecha para acabar com o Gustavo Lima, fazendo essa regulamentação nas lives. E aí o Léo também revelou que quem teria feito essas proibições contra o Gustavo seria o Gilberto Leifert, pai do Thiago Leifert e ex-diretor da Globo. Ou seja, o Léo Dias deixa bem claro que teria uma relação entre o Gilberto Leifert, como o homem forte do CONAR, e a TV Globo. E então ele deixa subentendido que aquela regulamentação contra o Gustavo Lima teria partido de uma vingança da TV Globo. Na época, o Thiago Leifert viu essa matéria e se revoltou. Ele apareceu nas redes sociais e disse que seu pai nem ao menos estava trabalhando. Meu pai está de bermuda, em casa, aposentado, cumprindo a quarentena. Acho que meu pai nunca ouviu uma música do Gustavo Lima. Eu adoro o Gustavo, minha sobrinha gosta, minha mãe, mas acho que meu pai nem sabe quem é o Gustavo Lima. E se soubesse, por que ele perseguiria o Gustavo? De onde tiraram esse troço? E mesmo após essa crítica do Thiago Leifert, o Léo Dias continuou fazendo matéria sobre o caso, até que se moveu um processo contra o jornalista. Em meio ao processo, Léo Dias então pediu desculpas publicamente. Peço desculpas por ter publicado a matéria ofensiva em minha antiga coluna no site UOL, intitulada Homem Forte do CONAR, que atacou Gustavo Lima, é pai de Thiago Leifert, associando seu nome a uma questão que não lhe diz nenhum respeito. Reconheço que a matéria o ofendeu e essa nunca foi a minha vontade. Por isso peço desculpas e garanto que tal conduta não se repetirá. E aí, obviamente, que o Léo Dias pede desculpas ao Thiago Leifert, mas não desmente que teria sido o Gilberto Leifert que teria aplicado as restrições. O processo então continuou e o Léo Dias se deu mal. Os advogados do Gilberto Leifert alegaram que o homem em questão não é um homem forte do CONAR, apesar de já ter sido presidente da instituição, porém no passado. Os representantes ainda alegam que a entidade é séria e respeitada e que, abre aspas, não ataca ninguém, mas sim fiscaliza garantindo o devido processo legal, fecha aspas. E aí os advogados ainda fazem um texto comprovando que Gilberto Leifert nunca se encontrou com Gustavo Lima e que por isso não teria o porquê atacá-lo. O conteúdo da matéria transmite aos leitores a falsa impressão de que Gilberto estaria disposto a utilizar o respeito e prestígio conquistado ao longo de décadas de trabalho para atingir o cantor Gustavo Lima, pessoa com quem ele nunca esteve e de quem ele não tem nada contra. Assim, o juiz responsável pelo caso, Flávio Itabaiana, decidiu que Léo Dias deveria ser condenado à prisão.
prisão, 1 ano e 3 meses de detenção. No entanto, por conta de todos os benefícios jurídicos, o Léo pode substituir essa pena pelo mesmo período de serviços prestados à comunidade ou entidades públicas. Mas com isso ele também terá que pagar 67 dias multa, arbitrado em metade do salário mínimo à época, o que dá cerca de 40 mil reais. Fora isso, Léo Dias e o UOL foram condenados a pagar civilmente 80 mil reais de indenização por danos morais a Gilberto e Thiago Leifert, sendo 30 mil reais para o Gilberto e 50 mil para o Thiago Leifert. A defesa do Thiago Leifert entrou na história e alegou que o Léo Dias ignorou o primeiro pedido dele de pararem com essa fake news, porque mesmo após ele ter feito aquele vídeo desmentindo o jornalista continuou publicando matérias sobre o caso, dando a entender que o Gilberto teria acabado com o Gustavo Lima por conta de um conluio da Globo. E então a defesa do Léo Dias recorreu a essa decisão. Vamos ver o que será decidido, se haverá uma redução de pena, mas por enquanto é isso. O Léo Dias perdeu o processo e continua perdendo. Ele deve tentar aí reduzir essas punições, e qualquer outra novidade eu voltarei aqui com vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, voltarei aqui com novas informações. Até a próxima e tchau!